Nesta manhã, eu, eu penso, que sobre o tempo que nós estamos vivendo. E, e a gente pode analisar assim um pouquinho e pensar que o mundo está de uma forma diferente, né? Ele está de uma forma diferente. Estamos vendo tantas questões envolvendo a vida do nosso país, né? E é claro, toda nação sempre quer o melhor, né? Quer viver de uma forma sempre melhor. E desejamos isso sempre, né? Que cada dia mais nós possamos ser um país melhor. E agora vemos notícias por todos os lados, né? E o mundo se movimentando politicamente, os governos, né? Guerras, a gente está ouvindo falar de guerras, rumores de guerras, de conflitos, de questões ideológicas, de questões políticas intensas, um lado dizendo algo, outro lado querendo outra coisa, e a gente no meio disso tudo, e até questionando que comportamento nós devemos ter diante da atual circunstância do nosso país e, de maneira geral, do mundo todo. Isso, de alguma maneira, traz a todos um certo tipo de insegurança, né? E pensamos, bem, o que podemos fazer para reverter o quadro do mundo? E nós chegamos à conclusão que não temos esse poder de mudar circunstâncias ideológicas, políticas. E eu penso que tempo é esse que nós estamos vivendo. E chego à conclusão de que o tempo que nós estamos vivendo, ele deve ser um tempo urgente de ir a Deus, de resgatar a nossa convivência cada vez mais intensa com o nosso Criador. Porque se tem alguém que tem uma palavra, que pode ter uma palavra final, não são os nossos governantes ou aqueles que dizem que a gente que deve ser assim ou deve ser assado, mas tem alguém que tem uma resposta e onde nós podemos ajustar a nossa vida, encontrar um alento, dizer, eu achei o meu porto seguro. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Quero refletir rapidamente com vocês. Esse tempo de ir a Deus. Tempo de ir a Deus. E quero pautar isso no texto aí do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, os versículos 40 até 42. É uma história bem conhecida de vocês. E essa história, essa narrativa diz o seguinte: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Tem uma frase, né, do reformador João Calvino, e essa frase ela diz o seguinte:
Os homens jamais encontrarão um antídoto para as suas misérias, enquanto, esquecendo-se de seus próprios méritos, diante do fato de que são os únicos a enganar a si próprios, não aprenderem a recorrer à misericórdia gratuita de Deus. Os homens jamais encontrarão o remédio, né, para suas misérias, a solução para suas misérias, enquanto não esquecerem-se de ficarem exaltando aquilo que eles são, falando de si mesmos, trazendo à tona sempre os seus méritos, esquecendo-se disso, diante do fato de que são os únicos que enganam a si mesmos e não aprenderem, né, antes de qualquer coisa, a recorrerem à misericórdia de Deus. Quando há necessidades, assim, impossíveis, da gente reverter na passagem, na jornada, na caminhada, nós precisamos buscar uma alternativa em algum lugar que possa resolver aquele problema para nós. Uma alternativa que seja eficiente, uma alternativa que seja eficaz, que possa, de alguma maneira, trazer um tipo de solução ou uma resposta para aquilo que eu estou passando, para aquilo que você está passando e que você não sabe como resolver. É nesse ponto que nós precisamos considerar, meus irmãos, a possibilidade de nós tirarmos um tempo e chegarmos, temos aquela constatação de que todas as soluções que eu procurei, eu não encontrei resposta. Mas eu constatei que existe um lugar onde eu posso ir que pode me trazer uma resposta eficaz. E que lugar é este? Onde fica? Onde eu posso recorrer para tratar aquelas questões mais íntimas, ou aquelas circunstâncias mais delicadas que eu estou passando e não sei por onde ir? Então eu quero trazer uma resposta para você. Você pode tirar tempo para ter um olhar para Deus, para ir até Deus. Porque, analisem comigo, haverá um tempo em que as pessoas vão querer buscar a Deus, mas esse tempo já não vai mais existir. Porque o tempo de ir a Deus é agora e é já. Não dá para a gente começar a adiar a nossa caminhada, o nosso percurso, para depois. Não dá para você dizer, olha, um dia eu vou seguir esse Deus. Um dia eu vou tomar uma decisão. Um dia eu vou até Deus. Mas hoje eu quero viver a minha vida do meu jeito, da minha forma. Não dá, gente. Não dá mais para esperar. Porque a própria Bíblia diz, no Isaías 55:6, que ela nos convoca e faz uma exortação. A palavra de Deus. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. É um alerta. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Porque vai chegar o momento em que as pessoas vão querer buscar a Deus. Mas esse momento já não vai ser mais possível. Ainda estamos vivendo um tempo onde nós devemos ir a Deus. Devemos buscar a Deus. Então, para encurtar esta fala aqui, a máxima é:
observe rigorosamente na sua vida esse precioso tempo que você ainda tem de ir até a presença de Deus. Porque quem sabe você está procurando solução em caminhos que está batendo a tua cabeça em vários lugares. Mas você sequer pensou, será que se eu dobrar os meus joelhos e começar a orar, pode acontecer alguma coisa? E eu quero dizer para vocês, não tenham dúvidas, que no momento que você dobrar os joelhos, de prostrar diante de Deus, alguma luz virá sobre a tua vida, sobre aquilo que você precisa resolver ainda na entrada deste ano. Foi o que fez, né, algumas pessoas no tempo que nós estamos vivendo. Tem alguns atores de Hollywood, famosos, que na verdade têm mudado as suas vidas e que têm se voltado para Deus. Eu li a história esses tempos aí de 2 atores pelo menos, mas tem outros que estão nesse momento da vida deles encontrando-se com Deus. É o caso do ator Dennis Quaid. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um ator famoso. E ele começou a vida dele numa igreja batista, mas que depois se enveredou para o caminho da atuação no cinema e se movimentou a vida de uma forma totalmente desregrada. E se tornou um viciado em drogas, cocaína. E agora, recentemente, aos 69 anos, ele se volta às suas raízes e hoje ele sai por aí para até dar testemunho da fé que ele novamente encontrou, porque ele procurou em muitas religiões um caminho. E quando ele se deu, aquela questão caiu para ele, ele pensou, puxa, Jesus, aquele que eu conheci lá no começo da minha vida, agora toca o meu coração de novo. E ele sai lá pelas regiões dos Estados Unidos a falar do amor e da graça de Jesus que o alcançou. Mas tem também o ator Anthony Hopkins, que percebeu que precisava de ajuda. E esse se denominou ateu a vida inteira. Sou um ateu, não acreditava em nada. Mas ele também percorreu o caminho do alcoolismo. Desde novo, se enveredou para esse caminho e chegou numa certa idade, ele queria se libertar do alcoolismo. E ele começou a frequentar o AA, lá do país que ele mora. E ele, como ateu, né, nessas reuniões do AA, Alcoólicos Anônimos, estava numa dessas reuniões e uma mulher veio até ele e fez a ele uma pergunta simples. Fez a pergunta, escuta, por que você não experimenta confiar em Deus? Confiar em Deus. E ele mesmo caiu em si e disse para ele mesmo, é algo que eu nunca tentei na vida, confiar em Deus. E aí então ele falou, por que não? Por que não fazer isso? Então ele decidiu, diante daquele desafio que aquela mulher tinha dado para ele falou, como é que eu faço isso? E ela explicou para ele, orou com ele, e naquele momento diz aqui a sua experiência que foi como um milagre, foi como um jogo de bingo. Aconteceu algo inédito na vida dele.
Ele acordou no outro dia sem nenhum desejo de tomar qualquer bebida alcoólica. Simplesmente aquilo desapareceu da vida dele. Ele disse: eu não conseguia parar de beber. Eu só pedi um pouco de ajuda. E de repente, um milagre aconteceu na minha vida, miraculosamente. Esse senhor Hopkins diz que o desejo dele foi tirado como um milagre. E ele, para nunca mais, e aquilo nunca mais voltou na vida dele. E ele tem acreditado em Deus desde então, trabalhando dia após dia para crescer na sua fé. É interessante isso. Quando ele foi questionado por uma revista por uma TV, uma revista da CNN, se ele acreditava em Deus, depois dessa experiência, esse senhor ex-ateu, senhor Hopkins, respondeu de todo o coração: sim, eu acredito. Hoje eu estou vivendo isto. Eu estou vivendo isto. Pergunta é: você está vivendo realmente Deus na sua vida? O ano de 2026 começa. E começa com um desafio. A gente poder ir a Deus. Sim, eu estou vivendo isso. Foi o que fez este homem chamado Jairo, no nosso texto. Ele aponta 3 atitudes que este homem teve diante de Jesus. Ele foi até Jesus. Ele veio até Jesus. Hoje é um tempo de ir até Jesus, de ir até Deus. E este homem foi. A primeira atitude dele foi ir a Jesus. A segunda atitude foi que ele se curvou diante de Jesus. E a terceira atitude foi que ele orou a Jesus, ele clamou, ele suplicou a Jesus. E ele então demonstrou claramente esta importância social que ele tinha naquela época. Porque ele, Jairo, era dirigente de uma sinagoga dos judeus. Um lugar onde as pessoas se reuniam para o culto. E ele considerava agora que ele estava diante de alguém que era muito superior a ele. Ele era chefe da sinagoga, mas agora ele reconhecia que estava diante de alguém que era muito superior a ele, para ele se prostrar diante de Jesus. E ele estava reconhecendo naquela hora que ser dirigente de uma sinagoga, naquele momento, de pouco valia para ele. Diante digamos assim, da proximidade da morte da sua filha. O que tinha valor para ele é que a filha dele vivesse. E ele então vem até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e ele faz o quê? Ele ora a Jesus. Ele suplica. E ele clama. Gente, é hora de ir a Deus. É hora de se prostrar diante dele. E é hora de contar para ele: Jesus, não sei como é que... Está difícil. Não sei como é que eu vou tratar com isso daqui na minha vida. Foi o que este homem fez. É interessante que às vezes nós estamos assim esperando uma solução dos nossos problemas, que ele vem através da ciência. O que realmente pode acontecer. Né? Ou uma solução econômica, da economia, que venha através assim, de uma grande ideia de um político, de um economista. O que pode também acontecer. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos esperar
Nós precisamos esperar, meus irmãos, que Deus dê a um cientista, a um pesquisador, a sabedoria para a gente ter uma solução para aquilo que a gente está passando, para algum profissional da área. Que Deus levante homens e mulheres que possam receber de Deus unção tal, que eles possam dar uma resposta que oriente economistas, sejam políticos, para minimizar as crises que, quem sabe, uma nação está passando. É por isso que a gente ora pelo país. É por isso que a gente ora pelos nossos políticos. É por isso que a gente ora para que Deus transforme situações que a gente não quer mais viver. E é por isso que Jairo, né, que nós fazemos o que Jairo fez. Ou devemos fazer, né? É tempo de ir até Deus. Pare de confiar nos homens ou nas questões. Deus pode movimentar homens e questões. Mas o ponto de partida não são homens e questões a serem resolvidas, é Deus. Em primeiro lugar, eu tenho que ir até Deus. É tempo de nos prostrarmos diante dele, de irmos até ele, e é tempo de nós suplicarmos a ele. Isso já era uma prática antiga lá na vida dos salmistas, daqueles que escreveram o livro dos Salmos. Ir a Deus, buscá-los, buscar a Deus, prostrar diante de Deus. Se você lê o livro de Salmos, você vê isso constantemente. As pessoas buscando a Deus. Por exemplo, Salmo 13, os versículos 1 a 3. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Você veja que era uma conversa sincera com Deus. Se tem uma coisa que Deus gosta que você faça, sabe o que é? Tenha uma conversa sincera com Ele. Aqui está doendo na vida desse salmista aqui. Ou ainda o Salmo 61, os versículos 1 e 2. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Mais alta, essa rocha, onde eu possa enxergar com clareza aquilo que eu tenho que fazer. Essa rocha que é alta, é mais alta do que o desemprego, é mais alta que invadiu a minha casa, né? Eu estou numa situação delicada, eu estou numa aflição, porque eu estou vendo um amigo sofrer, estou vendo um amigo, um parente, um ente querido, internado numa UTI. Leva-me, Senhor, para que eu possa enxergar o caminho que eu tenho que seguir. Ir até Deus. É tempo de ir a Deus. Ou o Salmo 102, versículos 1 e 2, diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina, Senhor, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa. Como que às vezes a gente tem pressa em ter a resposta de Deus, não é? E ele está falando, responde-me depressa, eu não posso esperar mais, Senhor. Ele está sendo sincero com Deus. Se tem uma coisa que Deus gosta dos seus filhos, é sinceridade. Às vezes a gente fica, ai Senhor, e está falando com Deus, né? E ele está falando, é como se um pai fala com o filho, bem abertamente, desembucha meu filho, o que você quer? Fala de uma vez, diga o que está acontecendo contigo. E eu vou tratar disso.
Possivelmente, estes salmistas nos ensinam a orar, por exemplo, quando estão diante da notícia de um parente, de um amigo que está precisando, ou diante da perda de um ente querido. Ou talvez diante da falta da alternativa de um novo trabalho, de um novo emprego. Né? Ou ainda quando a saudade aperta daquela pessoa que está tão longe de você, ou que já não está mais aqui, não é? Isso começa a abalar os nossos corações. E aí, quando a gente volta para o texto, a gente vê que tinha alguma coisa apertando o coração de Jairo. A filha dele estava morrendo. E ele não sabia o que ele iria fazer. Então ele resolve, ele soube das histórias de Jesus, que Jesus andava fazendo naquela região, como Jesus estava curando, e ele não quis nem saber. Eu preciso ir na direção desse Senhor que está por aí. Eu preciso colocar diante dele as questões que estão na intimidade do meu coração. A minha filha está morrendo. E ele vai até Jesus. E aí a gente olha aqui na sequência, o versículo 49 diz assim: enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Pouco antes disso, quando Jesus estava indo na direção da casa de Jairo, aconteceu uma coisa. A multidão cercou Jesus, queria falar com ele. O caminho de Jesus foi interrompido um pouco antes de chegar na casa de Jairo. E aí uma mulher veio e tocou as vestes de Jesus. E essa mulher estava com uma enfermidade, e ela estava buscando a solução para o problema dela também. Ela também foi até Jesus. E Jesus, com a misericórdia e a compaixão dele, cura aquela mulher. Quando ela toca nas vestes de Jesus, a doença dela é sanada. E o que acontece? A misericórdia, compaixão de Jesus por aquela mulher foi completa, porque ele insere de novo aquela mulher. Ele cura de maneira física, ele insere aquela mulher na sua vida social e ele transforma espiritualmente a vida dela. E aí a gente segue depois, no versículo 49, que nós já lemos. Olha, não incomode mais o mestre, você chegou tarde, a sua filha já morreu, não incomode mais Jesus. Aí eu pergunto para você, como que você se sentiria se você pedisse uma coisa a Jesus e ele atendesse você e na caminhada até a solução do teu problema, o caminho, ele interrompesse o caminho para fazer outra coisa. Porque foi o que aconteceu. Provavelmente este homem aqui, ele se sentiria desconfortável com Jesus, por não ter ido imediatamente à casa dele. Ou se sentiria com raiva daquela mulher que interrompeu a chegada de Jesus até a casa dele. Ou ainda sentiria raiva daquela multidão que apertava Jesus, impedindo que ele passasse rapidamente para chegar na casa de Jairo. A tensão faz com que a gente passe a sentir raiva, ira, indignação. E nós precisamos, de alguma maneira, tomar cuidado com isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia mostra assim,
que o sentimento de indignação por algumas coisas da vida é inevitável. Às vezes você fica indignado com algumas coisas que acontecem, não é mesmo? Fica. É uma coisa normal, acontece com todos nós. Mas você não pode dar vazão a isto. Se você não interromper a sua indignação, você vai começar a pecar contra Deus. O pecado vai tomar conta. Está sob o nosso controle, principalmente aqueles que têm a convicção de que dentro de você, olha só, dentro de você habita alguém que é mais poderoso do que você. E este alguém, sabe quem que é? O Espírito Santo de Deus. E um dos frutos do Espírito Santo, sabe qual é? É o domínio próprio. Você pode ficar indignado. Irai-vos e não pequeis, diz a palavra. Porque você pode ficar no momento irado, mas você pode dominar aquilo na sequência. Né? Como diz aí um velho ditado que você já conhece há muito tempo, né? Esse ditado aqui, que você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Porque se ele quiser sentar para fazer ninho, você pode tocar. Então você pode dominar essa situação. Nós estamos vivenciando tempos de apreensão, tempos, às vezes, pessoas estão cansadas, e muitos de nós, estamos muitas vezes assaltados na nossa vida por sentimentos de indignação, de ira. Mas cabe a nós não permitirmos transformar esses erros, que eles sejam intensificados, né? Esses problemas que nós estamos vivendo. E o texto segue dizendo assim, olha, o Jairo chegou aqui, tudo bem, mas a sua filha, rapaz, não incomoda mais Jesus. Para com isso, tua filha já morreu. A tua filha já morreu. E aí, o que Jesus faz? No versículo 50, Jesus diz assim, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, Jairo, não tenha medo. Não tenha medo. É como se Jesus dissesse assim, Jairo, não tenha medo, eu estou aqui. Calma. Apenas creia. E ela será salva. Ela será salva. Eu creio que esta voz de Jesus, ela é direcionada a muitos de nós hoje. Jesus está dizendo nesta manhã para você, calma. Eu estou aqui. Vai dar certo. Não se desespere agora. Eu estou perto de vocês. Não tenham medo, creiam somente. Muitos de nós enfrentamos dificuldades, problemas que parecem maiores do que as nossas próprias forças. Muitos de nós, muitas vezes, estamos até sob tensão. Uma tensão horrível, né? Que estamos cansados de tudo. Acontece. E a palavra de Jesus para você nesta manhã é esta. Não tenha medo, confie em mim. Deposite sua crença em quem eu sou. Saibam que eu os tenho amado. Então Jesus está dizendo, eu estou aqui, confie em mim. Mas parece uma coisa meio no ar, né? Mas onde Jesus está? Ele está bem aqui, você não o vê, mas ele está presente. Ele quer que você se dirija a ele. Converse com ele. Deposite sua confiança totalmente nele. E nesse texto aqui, você pode perceber o quê? Que você tem vozes aqui. Na vida nós ouvimos vozes. E a questão é,
que voz você vai escutar? Existem aqui vozes da desesperança. Tem planos que você faz na sua vida, projetos, sonhos, que você quer às vezes partilhar com alguém e alguém fala para você, olha, não adianta mais, isso daí nem pensa, esquece isso, vai para outro canto, não faça isso. Vozes de desesperança, te jogando tudo aquilo que você sonhou no lixo, na lata de lixo. Quantas vozes de desesperança a gente ouve neste tempo? E essa é uma voz que está aqui. Essas vozes que estão dizendo para Jairo, Jairo, a sua filha, esquece, já morreu. Acabou. Para que você fica aí ainda falando com o mestre, com Jesus? Não precisa mais. Pare de clamar. Pare de buscar. Não existe mais esperança. A situação é outra agora. Então esse é o tipo de voz que você pode ouvir aí no mundo. Você está com um projeto, com um sonho para 2026, mas alguém fala, você está pensando muito alto. Ó, para com isso. Esquece. Vai fazer outra coisa. E Jesus está dizendo, aí tem a voz de Jesus. Qual voz você quer ouvir nesta manhã? E a voz de Jesus é dizendo assim, não tenha medo. Mesmo que as coisas não estão funcionando como você previa, porque Jairo idealizou as coisas da seguinte maneira, ele suplica, ele ora a Jesus, vai até Jesus, suplica a ele busca Jesus, ele sai correndo e vai direto para sua casa. Mas de repente Jesus resolve parar no meio da multidão para questionar quem tocou ele. Ele cura aquela mulher com um fluxo de sangue, uma menstruação crônica que aquela mulher tinha. Há 12 anos ela sofria com isso. E naquele momento ele vai gastar um tempo ali parado para conversar com a multidão, conversar com aquelas pessoas. E muitas vezes Deus toma caminhos que não são os nossos caminhos. Você está idealizando a coisa de uma maneira, mas Deus está pensando de outra maneira. E é aí que você tem que abrir a sua mente para dizer, poxa, aqui não está dando certo, mas Deus deve ter um caminho diferente do que o que eu estou pensando. E aí nós temos que ouvir a voz de Jesus a dizer para nós, não tenha medo, tão somente creia. Confie no meu amor. Confie no meu cuidado por você. 2026 está aí. No ato seguinte, no versículo 54, ele diz, mas Jesus tomando pela mão, aquela menina, agora ele já está no ambiente onde a menina estava, disse em alta voz, menina, levante-se. Este mesmo relato, ele é descrito lá no Evangelho de Marcos, no capítulo, num dos capítulos do texto, ele diz assim, ele enfatiza essa mesma frase, menina, levanta-te, e ele diz assim, Talita cumi. Talita cumi, que é uma fala em aramaico, que quer dizer, levante-se. E Jesus toca naquela menina. E sabe o que acontece? Naquela época existia 2 formas de alguém se tornar impuro. Olha isso aqui que eu vou dizer para vocês. 2 formas de se tornar impuro segundo a lei judaica. A primeira forma era alguém tocar ou ser tocado por alguém que estava no seu período menstrual. Tá? E a segunda forma era alguém tocar num cadáver. Se tornava impuro. Jesus faz as 2 coisas num curto espaço de tempo.
Uma mulher com um grau de enfermidade de menstruação crônica toca em Jesus, mas não é ele que se torna impuro, é ela que se torna pura. Logo depois, ele toca numa menina morta. Não é ele que se torna impuro, é ela que ressuscita e vem à vida de novo. Ele quebra essas duas leis judaicas, porque quando ele toca a filha de Jairo, ele não se torna impuro, é ela que se torna pura. E a vida se levanta. Talvez alguns de nós, nesta manhã, estejamos como essa menina, sem nenhuma energia, sem nenhuma força, as forças se foram, mas a voz de Jesus ecoa naquele momento, ecoa neste momento. Talita cumi, levante-se. E todo o problema de Jairo se resolve no movimento de Jesus. De fazer a vida acontecer de novo, na vida daquela menina e na vida daquele pai. Jairo, chefe da sinagoga, entendeu que diante da sua questão de salvar a sua filha, o importante é que ele chegou à conclusão que a melhor coisa a se fazer neste tempo é ir até Deus, porque ele tem a solução que você não enxerga mais solução. Porque ele é o Deus do impossível. E eu quero concluir dizendo aqui que 3 movimentos foram feitos por Jairo. Ele veio até Jesus, se prostrou diante de Jesus e ele orou a Jesus. Nesses dias, onde há muita gente que procura a procura de sentido e cura, se sentindo solitários, muitas vezes sem perspectivas para a vida, que nós possamos pensar na palavra de Jesus, né? Aquela menina que estava sem energia completa, mas que diante da voz de Jesus, Talita cumi, levante-se, ela se energizou e se levantou e voltou à vida, e o milagre foi feito. Dizer que o mesmo Jesus, que há muito tempo fez isto, é o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã diante de nós, olhando para o nosso coração, e Ele está dizendo para nós, está dizendo para você, levante-se, ainda não acabou, eu tenho algo para você, eu tenho algo para te entregar, eu tenho algo para fazer na sua vida. A frase que Jesus deixou para Jairo foi essa: não tenha medo, apenas creia. Você sabe que quando ele foi curar a menina dentro da casa de Jairo, sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez naquele momento? Ele tirou todas as pessoas de dentro da casa que não acreditavam. Saiam todos vocês. E ficou dentro da casa com aqueles que criam. Por isso que ele diz, apenas creia. Jairo creu no amor. Jairo creu no cuidado de Jesus por ele. E a palavra de Deus para nós nessa manhã é essa: não tenha medo. Filha, filho, não tenha medo, confie. Por quê? Porque eu sou um Deus cuidadoso. Sou um Deus, sobretudo, de amor. Sou um Deus que vai estar com você. Por isso, ainda hoje, no seu momento de oração, você possa se aproximar do coração de Deus. Porque Ele quer ouvir aquilo que, quem sabe, você ainda não disse para Ele. O que está machucando, muitas vezes, a tua alma. Que Jesus, o Mestre, possa nos abençoar nesta manhã. E você continue ouvindo ecoar bem alto, alto e bom som, a voz de Jesus dizendo para você, levante-se, como disse aquela menina,
E coisas vão acontecer com você na sequência. Que Deus te abençoe muito. Neste ano de 2026. Que Deus nos ajude e faça cada um de vocês prosperar. Que Deus abra portas maravilhosas para a sua vida neste novo ano. Que você observe muito esse tempo. Dedique este ano a orar. Dedique este ano a ler a palavra de Deus. Dedique este ano à espiritualidade. Não se afaste da igreja. Venha participar dos cultos, porque você não vem prestar culto a pastor. Você vem prestar o seu serviço a Deus. Coletivamente, Deus espera isso. Porque ainda há tempo de fazer isto. Tempo de buscar o Criador. Mas este tempo, a qualquer momento ele vai acabar. Então, não vamos mais perder esse tempo. Que neste novo ano possa nascer no seu coração essa vontade de dizer assim: olha, eu vou consagrar a Deus a minha vida, eu vou santificar a Deus a minha vida, eu vou buscar de uma forma determinada o meu Senhor e o meu Salvador. Porque se tem alguém que jamais vai abandonar você, é Deus. Ele vai te acompanhar em cada dia da jornada deste novo ano. Então, um abençoado 2026 para vocês neste tempo que a gente deve ir a Deus. Amém?